escolhidos do mais tradicional. Tudo bem com vocês, pessoal? Vem comigo em mais um conteúdo como a gente faz todos os dias aqui no canal. Dia agitado hoje, 12 de janeiro de 2023, quinta-feira, e teve a reapresentação de Luiz Segovia, anúncio do ponta-direita Carlos Alberto e uma entrevista coletiva do nosso técnico Luiz Castro, que olha, gostei muito das palavras dele, hein? Vamos falar sobre esses assuntos, mas eu quero falar diretamente com você que está me assistindo agora, chegou aqui no canal pela primeira vez, não conhecia o canal. Meu nome é Moisés e você está no canal do Tala. E eu já vou te fazer aquele convite. Caso você goste do conteúdo, leva só um segundo, é só clicar no botão de se inscrever e pronto. E você receberá a recomendação de todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo gratuitamente, toda vez que você abrir o YouTube, e assim você estará por dentro de tudo o que acontece no nosso glorioso Botafogo. Hoje teve a apresentação de Luiz Segovia, jogador equatoriano, que veio do Independente Del Valle, bicampeão sul-americano. E aí, ele falou ali meio em portunhol, mas deu para entender as palavras dele. E ele destaca ali, a grandeza do Botafogo, a história do Botafogo. Já chegou dizendo que quer ganhar títulos, quer fazer história no clube. E aí o Segovia, ele fala também das características ali dele, que ele é um zagueiro pelo lado esquerdo, que ele é bom, no jogo aéreo, que ele sai jogando, sai bem, pro jogo. Ele tem um bom passe. Ele falou que ele também pode jogar como lateral esquerdo, que ele já fez vários jogos assim na carreira, e ele sobe bem, tem uma boa consciência tática, é bom um contra um. E aí, o Segovia, ele vai ser aquele jogador, muito importante, Temos como titular o Marçal, que é o lateral esquerdo, e o Cuesta, que é o nosso zagueiro pelo lado esquerdo, Os dois são titulares, e o Segovia vai ser aquela reposição, imediata, aquele jogador que vai substituir um dos dois, A informação que a gente tem é que ele veio para suprir essas duas lacunas. Caso ou o Marçal ou o Cuesta não possa jogar, ele estará substituindo ali, nas duas posições. E a gente tem informação de que o Botafogo não irá contratar por hora um lateral esquerdo. E aí é uma coisa que eu não concordo, O Botafogo tem que, pelo menos o Botafogo deveria, contratar um lateral esquerdo para ser reserva imediato do Marçal, porque a gente não pode contar com o Hugo e nem com o DG. Porque se for o caso do Segovia substituir o Cuesta, o Marçal tiver que sair, isso tudo no mesmo jogo, na mesma partida, não terá mais substituto. E aí o Botafogo irá utilizar quem? O Hugo, que já demonstrou. Com todo respeito ao Hugo, nada contra a pessoa do Hugo, mas ele, no momento, ainda não tem condição de vestir a camisa do Botafogo. O DG ainda está começando, o DG não pode ser esse jogador que vai estar sempre repondo o lateral esquerdo, ainda é muito novo, ainda vai evoluir. Eu acredito que o DG ainda tem muita coisa para evoluir, e veio da base ano passado. Então, à altura, o Botafogo ainda não tem um substituto, do Marçal. Então, aí fica a minha crítica a isso, que eu acho que o Botafogo deveria ir atrás de um lateral esquerdo também. Tivemos a entrevista coletiva do nosso mister Luiz Castro lá no CT do Espaço Lonier, e aí ele falou muitas coisas. Foi uma entrevista muito legal, muito produtiva, eu gostei de praticamente tudo, que o Luiz Castro falou, ele falou, eu achei que ele realmente nessa entrevista falou a língua do torcedor. E aí, só vou fazer um parênteses, que
Isso que ele falou hoje é uma coisa que eu já venho falando desde o final do ano passado, que o objetivo do Botafogo nesse ano de 2023 teria que ser conseguir, no mínimo, uma vaga na Libertadores para disputar a Libertadores em 2024. Na entrevista de hoje ele falou que o objetivo realmente é esse, e tem que ser, né, pessoal? Isso aí é meio que lógico, né? Então ele falou ali o que realmente a torcida queria ouvir, ele não falou né, não ficou naquelas meias palavras dizendo, vamos ver como vai ser, botando um monte de empecilho, dizendo, se tudo der certo, talvez a gente consiga. E ele foi incisivo, ele falou que o planejamento é conseguir uma vaga e talvez até título, né, esse ano. E ele fala também de gramado sintético, né, que o estádio Newton Santos vai ter nesse ano, falou sobre o planejamento inicial, falou como que nesse início de Carioca, como que o Botafogo, né, vai jogar nas primeiras rodadas. Eu vou ler aqui uma boa parte, né, dessa entrevista, que aí tem mais detalhes, a gente consegue acompanhar de uma forma mais detalhada tudo que o Luiz Castro falou. Sobre o planejamento, o Luiz Castro disse o seguinte: as coisas foram planejadas. Tínhamos um planejamento inicial que não foi cumprido e partimos para o próximo planejamento. Ele prevê os jogos do estadual de forma a integrar o time B e o principal. Temos a equipe principal depois de uma semana e meia de trabalhos a fazer seu primeiro jogo na próxima quarta-feira. E aí ele erra, né? Na verdade é quinta-feira. E o time B fará os jogos contra Audax, Vasco e Fluminense. E aí ele continua: pegaremos os jogos no meio da semana, porque não íamos pegar ao fim de uma semana um jogo oficial e pegaremos após os 10 dias de trabalho, fazendo ciclos de 5 dias e jogos sendo integrados. São jogos oficiais que nos servem à perfeição para o que queremos na pré-temporada. Todo mundo imaginava que o Botafogo iria começar a jogar o Carioca a partir da quarta rodada, que era regra, né, que a FERJ colocou, né, para não ter aquela coisa que a gente já sabe. Hoje também já falei isso aqui no canal, já dei detalhes sobre isso, sobre esses critérios da FERJ, né, da multa que o Botafogo iria pagar se não jogasse com o time principal. E aí, né, a gente imaginava que o Botafogo iria jogar a partir da quarta rodada. Só que aí o Luiz Castro falou algo bem diferente, né? Que já a partir da segunda rodada já irá jogar com o time principal, o que não significa que vai ser o titular. E aí é uma coisa que o Botafogo tem que ter atenção, porque eu penso o seguinte: o Botafogo tem que tomar cuidado, né, para não acontecer o que aconteceu com o Rafael ano passado. Lembra daquela lesão que o Rafael teve? Foi no Campeonato Carioca, a lesão que tirou ele do ano inteiro. Então, o Botafogo colocar o time principal não significa que vai colocar o titular. E aí, eu acredito que é o que deve ser feito, pelo menos na minha opinião, colocar o principal, mas coloca os reservas e aqueles que estiverem melhores fisicamente, né? Aqueles que estiverem mais inteiros, né? Aqueles que voltaram de férias, né, com um preparo físico melhor, né, aqueles que já treinaram do mesmo durante as férias. Então o Botafogo tem que ir por esse caminho, né? Por exemplo, não botar o Tiquinho de cara, que aí o Tiquinho se lesiona num jogo desse aí de Campeonato Carioca, né, nesses estádios aí que são ruins, cheio de buraco, e também tem os jogadores, né, dos outros times que muitas das vezes eles não têm muito, né, eles entram mesmo firme, eles entram duro, e aí, claro que não vai ser com intenção, mas numa dessa, pode machucar um jogador do Botafogo, lesionar o joelho, e aí perdemos o jogador numa boa parte da temporada. Então o Botafogo tem que ter atenção a isso, né? E aí eu penso assim: mescla, reserva, se tiver titular, bota um ou outro ali que tiver melhor fisicamente, pode botar o PK, bota o Gabriel Pires, né? Aqueles jogadores que não serão os titulares, né, na temporada, já bota para começar, e aí já vai entrosando. E os titulares, né, aqueles que mesmo que irão jogar
os principais jogos no ano, né? Os jogos das Copas, irão jogar a maior parte do Campeonato Brasileiro, os considerados titulares absolutos, bota aos poucos, bota ali para entrar no segundo tempo. E eu acredito que é isso que o Luiz Castro vai fazer. E aí, ele fala ali, né, sobre o gramado sintético. Ele diz assim: participei do processo, né, de escolha do gramado. É uma pergunta difícil essa. Quando disse que o gramado do CT era bom para estacionar carros, foi um choque para muita gente. Eu quis dizer isso para ter a noção da dureza do piso e fui muito mal interpretado. Tenho que medir muito bem as palavras, isso é verdade, né? Que tem algum pessoal da imprensa aí que adora interpretar de uma forma completamente distorcida o que é falado. Já fizeram isso o próprio Luiz Castro ano passado, em umas declarações dele. E aí ele continua: primeiro quero enaltecer os campos do Lonier. Houve um grande trabalho das pessoas que nunca aparecem nas câmeras. Hoje temos 3 campos muito bons. Quero enaltecer os diretores de infraestrutura e o Mazul, pela luta que travaram para que as instalações fossem melhoradas. Hoje nos sentimos muito bem dentro delas. Aí ele continua: nas 5 maiores ligas do mundo, há algum campo sintético? Não há. Mas existe um contexto aqui no Brasil que é diferente. E dentro desse contexto, aceito e aprovo como o Atlético Paranaense aceitou e aprovou, como o Palmeiras aceitou e aprovou e tem sucesso com as suas equipes. Eu adoro o Lonier, é inspirador, tem energias muito boas, o mundo é feito de energias e o Lonier nos dá essa energia. E é uma paz incrível que temos aqui. Sou um apaixonado pelo Lonier. O treinador tem sempre um fim nos clubes, mas eu gostaria de levar a estrela, que é um emblema lindíssimo, acho o mais bonito do mundo, e o Lonier eu levava comigo. E aí uma das partes mais importantes, interessantes que eu achei dessa entrevista do Luiz Castro. Ele fala o seguinte: mesmo sabendo que tudo depende muito dos sorteios, tenho como objetivo conquistar títulos no Botafogo e temos como objetivo no trabalho atingir a classificação à Libertadores. Esses são os grandes objetivos para a temporada. Vamos lutar muito para isso. Somos corajosos, comprometidos e respeitamos muito o clube que representamos. E a melhor forma de respeitá-lo é trabalhar ao máximo todos os dias e ir para os jogos tentando ganhar. Para isso, contamos muito com o apoio da torcida, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí, para finalizar, nossa realidade é que temos 3 reforços. Minha atenção está no elenco que tenho agora. Qualquer treinador do mundo gosta de ter seu elenco melhorado. Tendo, fico mais feliz. Mas não tendo, continuo feliz na mesma com os jogadores que temos. Temos um grupo de jogadores nos quais confio muito. E aí o Luiz Castro fala uma coisa que eu achei muito legal. Né? Ele fala ali com, né, toda clareza que o que ele tem em mãos, ele acredita que possa ser suficiente. Né? Mesmo assim, ele faz questão de deixar claro que ele ainda quer mais reforços. Né? Ele havia pedido 6 reforços, chegou 3, e aí o Botafogo está continuando na busca de um ponta-direita, de um lateral direito e de um centroavante. Né? E aí, isso é muito legal do Luiz Castro, né? Porque ele não falou, até ele mudou um pouco, né, o tom, porque ano passado ele falou lá que ele não conseguiria atingir objetivos com jogadores de Série B, e aí ele foi mal interpretado, né? Dessa vez ele falou diferente. Né? Ele deixou bem claro ali que ele confia no que ele tem em mãos, ele não levou por aquele caminho, né, de deixar um pouco em dúvida, né, de falar, não sei se eu vou conseguir com o que eu tenho em mãos, eu preciso de jogadores. Isso para não desacreditar, né, os jogadores que ele tem. Assim, ele mantém o vestiário com ele. Né? Assim, ele mantém os jogadores perto dele. Os jogadores sabendo que o técnico, né, o professor deles confia neles.
né? E aí ele vai por esses dois lados. Confio no que tem em mãos, mas sem deixar de lado que ele ainda quer 3 reforços, né, para dar mais condição ainda, uma melhor condição ainda, né, de trabalho. E realmente o Botafogo precisa, né, de pelo menos mais 3 reforços, né, para conseguir ir longe nessa temporada. Eu já vi hoje pessoas comentando, né, o seguinte: ué, ele não disse que ele só trabalhava com 27 jogadores? Realmente, o Luiz Castro, quando chegou, ele falou isso, que não gostava de elenco muito longo. Mas a gente pode perceber que ele mudou um pouco a mentalidade dele em relação a isso. Como ele bem falou na entrevista, no contexto do Brasil. O Brasil, tem 3 competições, 4 competições, né, com o Carioca. São muitos jogos. Não tem como ter a mesma visão de um campeonato europeu, por exemplo. Porque é competição em cima de competição, muita rotatividade, jogadores se lesionam toda hora e precisa de pessoas à disposição. Então ele já entendeu isso, mudou, né, a opinião dele sobre isso, e o que é muito bom, né? Quando a pessoa percebe que a visão que tinha sobre alguma coisa não estava tão correta, quando a pessoa ela muda de opinião, isso é muito legal. Isso mostra humildade e o Luiz Castro está demonstrando humildade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Amanhã tem vídeo de novo aqui no canal. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Somos Botafogo e nada mais. Tchau, pessoal.